Vamos ler 2 Samuel 6,16. Quem achou, diga: eu achei. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava da janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Agora vá comigo para o verso de número 20. Voltando Davi para casa, para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Hoje, como o dia dos namorados, eu quero falar um pouco sobre essa área da vida. Quero falar sobre vencendo no casamento. Vencendo no casamento. Você não escolhe a família que você nasce, mas você escolhe a família que você vai construir. E você constrói uma família através do casamento. E porque o casamento tem essa importância, o diabo dá toda a importância do mundo para destruir um casamento. Por quê? Porque um casamento destruído reflete em muitas gerações machucadas. O diabo tem um sonho. Olha que frase forte. O diabo tem um sonho: destruir a família e levantar ela destruída bem alto e mostrar para o mundo e falar: olha o que eu faço com vocês quando vocês decidem seguir o propósito de Deus. Mas Deus também tem um sonho: em te ver feliz, em te ver em família, em te ver bem casado, em te ver com filhos, e levantar a sua família e mostrar a sua família para o mundo e dizer: olha o que eu posso fazer na vida daqueles que querem cumprir o propósito que eu tenho para eles. Por isso que um casamento frustrado, uma família frustrada, uma família desajustada, acaba sendo uma coisa que respinga mal no nome de Jesus. E eu me lembro muito bem, durante a pandemia começou no início de 2020, quando deu agosto de 2020, agosto de 2020, daqui quase 2 anos atrás, Belo Horizonte bateu o maior recorde de divórcios que já teve. Subiu 30% o número de divórcios no mês de agosto. E de lá para cá o número não caiu mais. Muitas pessoas estão se divorciando. E o problema do divórcio, ou do casamento de fachada, é que ele respinga também nos solteiros. Muitos solteiros estão me procurando e dizendo: pastor, eu quero ser feliz nessa área, eu quero me casar, mas eu vejo tanta gente tendo tanto problema, e é tanto famoso divorciando, e é tanto desconhecido divorciando, e é tanta briga que a gente vê, e às vezes o meu próprio pai, os jovens muitas vezes têm uma história ruim dentro da própria casa, de ver o pai e a mãe não bem casados, que os solteiros não estão querendo se casar. E o que eu estou atendendo hoje de gente cristã amaziada: pastor, a gente tem medo de casar, hoje a gente mora junto para ver se dá certo, e aí depois a gente vê se deu certo, a gente vê se casa. Se também não quiser casar, a gente não acha que é um papel que vai definir o nosso amor. E para piorar ainda mais, muitos também não querem ter filhos. Por quê? Porque falam: pastor, o mundo está muito difícil. Esses dias uma pessoa falou comigo: pastor, eu estou casado, mas eu não quero ter filho. A gente é cristão, mas eu não quero ter filho. Eu falei: e se seu pai e sua mãe tivessem pensado isso, hein? Você não estava aqui conversando comigo, né? Então a pessoa tomou um susto. Deus quer que a gente tenha família, e Deus quer que a nossa família seja uma família abençoada, mas a base de tudo é o casamento. Eu me lembro que um dia eu estava pregando aqui no culto, e eu falei: quem sabe você viu um casamento ruim do seu pai e da sua mãe, e você não quer se casar, mas eu quero orar para você perder o medo de casar. E eu venho aqui na frente, você que quer se casar, mas tem medo.
e virei para o pessoal do louvor e pedi para eles tocarem uma música. Toca uma música. E fiquei conversando com eles. Quando eu olhei, tinha 150 jovens no altar. 150 jovens dizendo: eu quero, eu tenho sonho, mas eu tenho medo. Eu tenho medo. A base para o casamento é o namoro. E se o namoro começar errado, as chances das coisas irem dando errado são muito grandes. Por isso que a gente traz essas palavras aqui no culto, porque a gente quer que a igreja tenha famílias saudáveis. Nada é melhor do que ver um casamento feliz, uma família feliz, uma família saudável, abençoada. E por isso nós temos que lutar pelo nosso casamento, lutar pela nossa família. É aquela velha frase: a melhor coisa que um pai pode fazer pelos seus filhos é tratar bem a mãe. A melhor coisa que uma esposa pode fazer pelos seus filhos é cuidar bem do marido. Acaba, gente, que o casamento é a base de tudo. Tanto é que quando Paulo foi falar do relacionamento entre Cristo e a igreja, ele usou a figura do casamento. Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. O casamento é algo que reflete na pessoa do próprio Deus. Do próprio Deus. Por isso que Deus quer que o homem se una à sua mulher e eles vivam uma vida extraordinária, juntos. Você sabia que o homem sozinho não reflete a imagem de Deus? Você sabia que a mulher sozinha não reflete a imagem de Deus? Quando o homem e a mulher se unem, a Bíblia diz que aí sim existe o reflexo da imagem do Criador. O homem tem um pouco de Deus, a mulher tem um pouco de Deus, e quando nos unimos, nós somos imagem e semelhança do Criador. Por isso que casamento é algo tão sério, por isso que casamento é algo tão lindo, por isso que casamento é algo que temos que falar, porque você vai construir milhares de histórias depois que você começar a sua. Eu não sei se está aí com vocês o pessoal da mídia, tem aí um texto? Coloca aí, por favor, se tiver aí um texto. É um texto muito bacana. Olha esse homem aqui, ó. Max Jukes era um ateu e se casou com uma mulher incrédula. Uma pesquisa foi feita com cerca de 560 dos seus descendentes. 310 morreram em extrema pobreza, 150 tornaram-se criminosos, 7 dos quais assassinos, 100 ficaram conhecidos como beberrões e mais da metade das mulheres se prostituiu. Os descendentes de Max Jukes custaram mais de $1.250.000, isso no século XIX, ao governo norte-americano. Agora coloque aí a história do servo de Deus, Jonathan Edwards, que viveu junto com Max Jukes. Jonathan Edwards foi contemporâneo de Max Jukes, sendo cristão consagrado. Deus colocou Deus em primeiro lugar da sua vida, casou com uma mulher piedosa. Cerca de 1.394 dos seus descendentes foram igualmente investigados. 295 receberam diplomas universitários, sendo que 13 chegaram à presidência de universidades, 65 foram professores universitários, dos quais 3 se elegeram senadores dos Estados Unidos, 3 foram governadores estaduais e outros ministros enviados a nações estrangeiras, 30 foram juízes, 100 foram advogados, 56 foram médicos, 75 foram oficiais da carreira militar, 100 foram missionários e pregadores famosos, bem como autores destacados. Cerca de 80 desempenharam alguma função pública, sendo que 3 foram prefeitos de grandes cidades, um foi superintendente do Tesouro norte-americano, vindo um deles a ser vice-presidente dos Estados Unidos. Nenhum dos descendentes de Edwards veio a constituir qualquer problema para o governo. Você pode aplaudir o Senhor por uma história dessa? Agora, aonde que tudo começou? Em um casamento. Em um casamento, você vai construir uma geração perdida, machucada, ou em um casamento, você vai construir uma história de vitoriosos. Quem vai construir uma família de vitoriosos, de homens e mulheres prósperos? Olha, vou dizer, se havia alguma maldição em sua família, se havia alguma coisa ruim, parou em você, parou em mim, e a partir de nós, Cristo começa uma história de vencedores. Você crê nisso? Então para de falar, o nosso Fonseca, a gente é assim mesmo, começa e não termina. Não, você foi o último Fonseca assim.
Ai, nós Rodrigues, a gente tem um problema com finança. Acabou, o último Rodrigues com problema com finança foi você. Porque através do casamento de um Rodrigues de Deus com uma outra Rodriga, vai dar tudo certo. Amém? Porque na hora que ele está casando, a gente acha que é só os dois. Para começo de conversa, você não está casando com a pessoa, você está casando com ela, com o passado dela, com os parentes dela, com tudo. Segundo, você está casando para constituir um monte de histórias. Gente, meu neto vai nascer, eu tenho 50 anos de idade, esse ano nasce meu neto. Porque eu estava achando que o meu trabalho já estava acabando. Eu estava todo feliz, minha filha casou, o outro já está de barba, nós já vamos despachar também, né? Aí agora começa tudo de novo. Quem entende a seriedade que é a família? Mas a base de tudo é o casamento. Eu tenho comigo que Satanás tem 50% do inferno pronto só para destruir casamento. Só para destruir casamento. Ontem eu li uma história que eu não acreditei. Um homem nos Estados Unidos queria divorciar da sua mulher. Isso aconteceu esse mês. Sabe o que ele fez? Mas ele não queria avisar ela. Ele falsificou a assinatura da mulher, divorciou dela na justiça sem ela saber. E aí um dia ela chegou em casa e ele tinha sumido, já estava morando com outra. Está desse jeito. E nessa história que nós lemos aqui da Bíblia, nós vemos a história de um casamento frustrado, infrutífero, um casamento que foi decepcionante, triste e que não deu fruto nenhum. Não deu fruto nenhum, que foi o casamento de Davi com Mical. O sucesso ou o fracasso do nosso casamento vai depender daquilo que começarmos a fazer na vida de solteiro. Você que está aqui solteiro, deixa eu te falar, sua história de casado não começa no dia que você puser uma aliança na mão esquerda, começa com a sua mentalidade de solteiro. Eu vejo muita menina iludida. O que é uma menina iludida? É basicamente alguém que assiste Netflix e casa achando que casamento é Netflix. Amor, você vai sofrer as maiores decepções da sua vida. Casamento é aqui no mundo real. Casamento não tem aqueles finais maravilhosos. Não. Casamento é no mundo real, com um homem real, com uma mulher real, que tem uma história real, tem lutas, tem dificuldades, mas é uma das coisas mais abençoadas que Deus nos deu. E nesse dia dos namorados eu não podia pregar outra mensagem. E eu escolhi falar da história do casamento dos dois, porque aqui tem alguns conselhos para que a gente na vida de solteiro e de casado seja vitorioso. Primeiro conselho que eu quero dar para você: não viver um casamento frustrado. E para você que já é solteiro, começar a se preparar, envolva-se com pessoas, faça amigos, não se isole. Primeira coisa que a gente vê: por que esse raio dessa Mical não estava com o marido dela pulando diante da arca? Que essa mulher estava no Instagram vendo a live? Com certeza tinha um soldado fazendo a live do rei Davi pulando e ela assistindo. Quem ele pensa que ele é? Está pulando diante dessas mulheradas aí. As mulheres estão tudo assim: nossa, que rei. Você sabe aonde que a serpente enganou Eva? A serpente enganou Eva exatamente ali, naquele momento, onde estavam os dois conversando. Primeira coisa, casal, o casal tem que andar junto. O casal tem que estar junto. Essa semana uma irmã me perguntou: pastor, o meu marido está saindo toda hora com rapazes solteiros. Saem junto, sai para jogar bola, sai para ir para o shopping. Gente, a pessoa casou agora, ela é casada. Ela vai andar com gente casada ou vai andar com solteiro, mas com a esposa, com o marido, sim ou não? Sim. O casal tem que estar junto. O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. O que a Bíblia está querendo dizer com isso? Na hora da festa, a Mical errou, ela ficou sozinha. Qual foi o resultado disso? Ela trouxe dor e prejuízo para a casa dela. Uma pesquisa mostrou, solteiros, que 95% de chance de casar, você vai acontecer esse casamento
no meio dos seus melhores amigos. O seu futuro esposo ou esposa estão no meio dos seus melhores amigos.